Calcule f', onde f de x igual a, então, letra A, nós temos 3x ao quadrado mais 5 cosseno x. Certo, antes eu já vou avisar que nesse exercício eu vou utilizar uma tabela de derivadas para aquelas derivadas que eu não tenho certeza. Bom, eu acho que isso não é problema nenhum. Então aqui nós temos uma função que ela está com duas parcelas, então a derivada basta fazer a derivada de cada uma das parcelas. Então, para derivar x ao quadrado, basta dar o tapa no 2, cai multiplicando 3 vai ficar x. Então 6x, né, já que a gente diminui uma unidade aqui, fica 1, nem precisa escrever. Aqui a gente pode repetir o 5. E derivada do cosseno é menos seno. A gente repete o 5 porque quando nós temos uma função que está... Quando nós temos uma constante que está multiplicando uma função, basta repetir a constante na hora de derivar. Então, a letra B, agora a função é cosseno de x sobre x ao quadrado mais 1. Nós devemos utilizar a regrinha do quociente, né? Lembrando que quando nós temos um quociente, isso fica a derivada do primeiro vezes o segundo menos primeiro derivada do segundo sobre o segundo ao quadrado. Então, a derivada aqui será derivada do primeiro vezes o segundo menos o primeiro derivada do segundo dividido pelo segundo ao quadrado. Ok, podemos deixar assim mesmo. Daria para colocar esse sinal negativo antes da fração, para aqui ficar positivo, mas dá na mesma, que já é uma boa expressão. Letra C, x seno x agora. Então, lembrando, quando nós temos um produto, a derivada vai ficar a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro, derivada do segundo. Parece muito a parte de cima, né? Só troca o positivo por negativo em relação ao produto e à divisão. Então, aqui vai ficar derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro, derivada do segundo. Letra D. E a função é x ao quadrado, tangente de x. Então, a derivada vai ficar o seguinte. Então, deriva o primeiro, multiplica pelo segundo, mais o primeiro como está, então x ao quadrado, vezes a derivada do segundo. A derivada da tangente eu acho que é secante ao quadrado. Bom, mas em geral a gente não precisa ficar decorando isso. Você pode acessar, olhar algumas tabelas, consultar tabelas. Então, eu deixei aqui uma tabela. Essa tabela eu pesquisei na internet, né? Tabela de derivadas foi a primeira que apareceu. Então, a derivada está aqui na parte da esquerda. Derivada da tangente. Então, é secante ao quadrado, né? Então, derivada da tangente é secante ao quadrado mesmo. Então, primeiro vezes derivada do segundo vai ficar secante ao quadrado. Eu acho que não tem como mexer com essa expressão. No máximo daria para colocar o x evidência, mas acho que tá bom sim. Secante é 1 sobre cosseno. Bom, vamos deixar nessa forma mesmo. Então, letra E, que é a nossa função, é x mais 1 sobre a tangente de x. Ok, a derivada, então vai ficar o seguinte, derivada do primeiro vezes o segundo, menos o primeiro, vezes a derivada do segundo, né? A derivada da tangente é secante ao quadrado. Embaixo a gente divide pelo segundo ao quadrado. Bom, então vamos ver se dá para trabalhar com essa nossa expressão.
Vamos ver o que a gente pode fazer. Aqui, vamos colocar o seguinte. Então, tangente de x. Não, ok. Só multiplicar por 1 aqui mesmo. Então, x mais 1 secante ao quadrado de x sobre tangente ao quadrado. Eu estava pensando, talvez, em separar isso aqui para poder cancelar uma tangente e aqui ficar 1 sobre cosseno, depois inverter a ordem aqui, mas enfim, acho que não compensa não. A gente pode deixar assim mesmo. Então, letra F. Agora, em cima é 3, embaixo, seno x mais cosseno x. Então, a derivada vai ficar derivada do primeiro, que é 0, vezes o segundo, nem vou escrever, já que a gente está multiplicando por 0, menos o primeiro, derivada do segundo. Derivada do seno é cosseno. Derivada do cosseno é menos seno. Isso aqui às vezes confunde o qual que aparece o sinal negativo, especialmente para quem já está trabalhando com integral, porque é o inverso, né? Então, né, nesses casos, vocês podem olhar essas tabelas também. Então, ó, quando a função é seno, a derivada é cosseno. Quando a função é cosseno, a derivada é menos seno. Então, tá aqui, ó, quando a função é cosseno, a derivada é menos seno. Então, vamos continuar. Embaixo nós temos seno mais cosseno ao quadrado. Então, aqui vai ficar 3... pode deixar assim mesmo, né? Menos 3 cosseno x menos seno x. E no denominador, agora vai. Não. No denominador nós temos seno mais cosseno ao quadrado. Eu estava pensando em passar esse sinal negativo aqui só para economizar um sinal negativo na hora de escrever, mas vamos deixar assim mesmo. Letra G, que é secante de x sobre 3x mais 2. A derivada será derivada do primeiro, derivada da secante, eu acho que é secante vezes tangente, mas vamos conferir na nossa tabelinha. Então, derivada da secante é secante vezes tangente. Derivada do primeiro vezes o segundo menos o primeiro, derivada do segundo, tudo isso dividido pelo segundo ao quadrado. Então, temos 3x mais 2 ao quadrado. Aqui nós podemos deixar a secante evidência, já que aparece nas duas parcelas. Então, temos secante, que multiplica essa expressão, né? Então, tangente de x, 3x mais 2, menos, e a secante já foi em evidência, né? 3. Embaixo, 3x mais 2 ao quadrado. Letra H. A função agora é cosseno de x somado com x ao quadrado mais seno de x. Bom, acho que eu vou passar isso para a página de baixo, porque vai ficar muito espremido aqui. Derivada
do cosseno é menos seno. Aqui é uma soma, né? Então a gente vai somar com a derivada disso. É um produto? Então nós vamos fazer da seguinte maneira. Derivada do primeiro vezes o segundo somado com o primeiro, derivada do segundo. Aqui nós podemos colocar evidência seno aqui. Então vou colocar o seno em evidência. Vou pegar o positivo primeiro, né? Temos 2x aqui, menos 1. E o cosseno que está de lá, né? Então x ao quadrado mais 1 cosseno de x. Letra I. A função agora é raiz de x, secante de x. Derivada vai ficar a raiz, eu vou fazer a derivada dela separadamente. Então, se a gente tem uma função que é raiz de x, já vou colocar como potência. Para derivar vai ficar, dá o tapa no meio, diminui uma unidade, então vai ficar menos meio. E aí só passar esse meio para baixo, positivo. Então vai ficar o meio para baixo, positivo. Então é raiz de x, já convertendo de novo. Então, derivada do primeiro vezes o segundo mais o primeiro, derivada do segundo. E a derivada da secante é secante vezes tangente, né? Isso. Então, secante vezes tangente. Ok, vamos ver o que pode ser feito nessa expressão. Aqui já é uma derivada. Só que, por exemplo, percebemos que tem secante aparecendo duas vezes. Então, secante, que multiplica 1 sobre 2 raiz de x mais raiz de x. Secante já foi em evidência, né? Tangente de x. Então, a derivada vai ficar o seguinte. Só para tirar essa raiz daqui de baixo, eu vou multiplicar aqui. Aliás, vamos fazer MMC. Então, embaixo aqui é o número 1. Nós podemos fazer da seguinte maneira. 1 sobre 2 raiz de x. Melhor, MMC entre 2 raiz de x e 1 é 2 raiz de x. Então, essa expressão dividida por ela mesma dá 1 vezes 1. Essa expressão dividida por 1 dá ela mesma. Então, vai ficar 2 raiz de x vezes isso aqui. Então, eu vou escrever o 2. O raiz de x junta com raiz de x. E a gente repete a tangente. Então, temos isso. Derivada vai ficar... Eu vou passar esse denominador para fora. Então, vai ficar secante de x. 2 raiz de x. Aqui temos 1 mais 2x tangente de x. E, finalmente, podemos multiplicar em cima e embaixo por raiz de x para tirar a raiz do denominador. Então, vai ficar a raiz de x, secante de x. Já que a gente está multiplicando aqui, pode ficar com a parte de cima mesmo. Sobre 2. E aí, raiz de x junta com raiz de x. E aqui terá 1 mais 2x tangente de x. Nesse exercício, a gente poderia ter terminado, por exemplo, aqui. Aqui já é a derivada, aqui já é a derivada. Eu fiz questão de continuar fazendo essas contas, porque se fosse algum outro exercício que tivesse que continuar fazendo alguns cálculos, essa maneira aqui é mais simples para fazer cálculos depois, porque o denominador dela não tem raízes. E se precisar continuar, é melhor que se continue com essa forma do que com as formas anteriores.
Então, letra J. A letra J agora é 3 cosseno x mais 5 secante de x. A derivada será... Aqui basta derivar o 3 cosseno, né? Repete o 3, derivada do cosseno é menos seno. Repete o 5. A derivada da secante é secante vezes a tangente. Deixa eu só conferir se é isso mesmo, derivada da secante. Secante vezes a tangente. Letra L. Nossa função agora é x cotangente de x. A derivada ficará... É um produto. Então, derivada do primeiro vezes o segundo mais o primeiro. Derivada da cotangente. Vamos conferir na tabela, que é menos cossecante ao quadrado. Então, vai ficar menos cossecante ao quadrado de x. Ok. Letra M. Função agora é 4 secante de x mais cotangente de x. E aí a derivada ficará 4, né? Repete 4, derivada da secante, que é secante vezes tangente. Agora a gente pode até olhar aqui em cima, nem precisa ir lá na tabela, porque já foi feito. Então, secante vezes a tangente. E a derivada da cotangente, que é menos cossecante ao quadrado. Então, agora, letra N. Temos x ao quadrado mais 3x tangente de x. Derivada ficará, basta derivar o x ao quadrado, que está somando. E aqui a gente pode fazer o seguinte, eu vou chamar 3x de primeiro. E aí, derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira derivada da segunda. Então, vai ficar derivada da tangente, que é secante ao quadrado. Então, se a gente for trabalhar com essa expressão, dá para fazer... Daria só para colocar o 3 em evidência, eu não vou mexer com isso não. Letra O. Agora a função é x ao quadrado mais 1 sobre secante ao quadrado de x. Regra do quociente, derivada da primeira, vezes a segunda, menos a primeira, derivada da secante ao quadrado. Então, derivada da secante ao quadrado. Aqui é só secante. Eu estava estranhando se o livro utilizasse derivada de secante ao quadrado nessa seção, porque a gente até consegue derivar secante ao quadrado com regra da cadeia, mas ainda não foi apresentado. Então, embaixo é secante. Então, derivado do primeiro vezes o segundo menos o primeiro, certo. Então, derivado da secante, que é secante vezes tangente. Então, aqui vai ficar secante vezes a tangente de x, tudo isso dividido pela secante ao quadrado de x. Agora, aqui ó, todo mundo tem secante, né? Então a gente pode colocar a secante em evidência e depois cancelar a secante que está em evidência com a de baixo. Eu já vou fazer isso diretamente
E aí vai ficar assim, ó. Então, se a secante tivesse evidência, ela sumiria daqui. Ficaria só 2x. Aqui, ó, fica x ao quadrado mais 1 tangente de x. E embaixo tinha duas secantes, mas como uma foi embora, fica apenas uma secante, né? Então, temos 2x menos x ao quadrado mais 1 sobre tangente sobre secante de x. Ok. Então, letra P, função é x mais 1 sobre x seno x. Regra do quociente, derivada do primeiro vezes o segundo menos o primeiro. Agora, derivada do segundo, a gente tem que utilizar a regrinha do produto aqui, ó. Então, para derivar o segundo, tem que fazer aquilo de novo. Derivada do primeiro vezes o segundo mais o primeiro derivada do segundo. E agora eu estou falando primeiro e segundo, mas são primeiro e segundo aqui nesse produto, tá bom? É diferente de primeiro e segundo nessa fração. Dividido por x seno x ao quadrado, né? Dividido pelo segundo ao quadrado, esse segundo aqui. Então, com essa expressão, a gente consegue trabalhar um pouquinho com ela, né? Acho que dá para melhorar um pouco, já que aqui vai aparecer x seno x aqui, e de cá também. Provavelmente isso deve dar para juntar ou cortar. Então, vamos ver como é que vai ficar. Multiplicação por 1 a gente nem precisa escrever. Vamos aplicar a distributiva aqui. Então, x seno x com esse menos. X ao quadrado cosseno x com esse menos. Seno x com o menos. X cosseno x com o menos. Dividido pelo quadrado de x seno x. Então, a derivada vai ficar. Agora, o x seno x pode ir embora com menos x seno x. Então, nós temos aqui essa expressão e essa outra expressão aqui. As duas têm x e tem cosseno. Então, eu vou escrever isso em evidência. Então, eu vou colocar x e cosseno x em evidência. Então, o que falta aqui para dar essa expressão é só o x, com o sinal negativo. Então, vamos colocar o x com o sinal negativo. O que falta nessa expressão para dar essa outra aqui? Bom, já ela mesma é só escrever menos 1. E aqui nós temos, sobrou o menos seno x. Embaixo, x ao quadrado, seno ao quadrado de x. As duas têm negativo. Esse negativo a gente poderia passar aqui para trás, para ficar positivo. E depois, como as duas têm negativo novamente, a gente poderia até jogar para fora da função. Então, eu vou fazer isso. Vamos colocar o negativo para fora da função, para fora da fração, né? E aqui vai sobrar x cosseno x. Esses dois negativos foram o que vieram para cá, depois foi para fora da nossa fração. Então, a gente pode colocar assim. E esse negativo também veio para fora da fração. Então, mais seno x dividido por x ao quadrado, seno ao quadrado, de x. Letra Q. Agora a função é x sobre cossecante. Essa função,
A gente pode fazer ela de algumas formas. A gente pode fazer ela ou como um quociente mesmo ou como um produto. Porque ela dá para ser transformada assim, né? Ela é a mesma coisa que x sobre 1 sobre seno. E aí, em fração, né, a gente conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, essa função, na verdade, é a mesma coisa que x seno x. A gente poderia até fazer a derivada só nisso. Eu acho que já está até feito em algum lugar. Aqui, né? Então, é essa expressão mesmo. Então, pode colocar assim. Ou então, fazer a derivada como produto. Talvez a forma dê um pouquinho diferente. Por exemplo, poderia aparecer, sei lá, só como exemplo, tá bom? Aparece cotangente de x em uma e na outra aparece cosseno sobre seno. É a mesma expressão. Eu vou colocar o que já está feito só para economizar um pouquinho, né? Então, essas duas funções, elas são iguais. Então, a derivada dela vai ficar seno x mais x cosseno x. Ou faz de novo como produto, né? Derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro, derivada do segundo. Então, essa é a derivada dessa função. Uma outra maneira seria utilizar a regra do quociente, mas acho que eu vou deixar assim mesmo, que eu já achei a expressão dela muito simples. Então, letra R, x ao cubo, mais raiz de x, cossecante de x. Agora que eu estou percebendo, né, o livro traz cossecante com um S, a tabela traz cossecante com um S também, mas acho que eu escrevi em algum lugar com dois S. Enfim, não tem muito problema não. A derivada vai ficar... Então, essa é a nossa primeira. Então, derivada da primeira. Basta fazer derivada de x ao cubo, derivada de raiz de x, que já foi feita em algum item para trás, vezes o segundo. Produto, né? Então, mais o primeiro. Então, x ao cubo mais raiz de x, vezes a derivada da cossecante. Derivada da cossecante é cossecante vezes cotangente. Então, vamos colocar cossecante vezes cotangente. Dá para colocar cossecante em evidência. Então, vamos colocar cossecante de x, então, que multiplica essa expressão. Então, vamos colocar assim, outro parênteses, né? Então, 3x ao quadrado mais 2 sobre... mais 1 sobre 2 raiz de x, né? Não, aparecendo um 3 aqui. Então, raiz de x. Mais essa outra expressão. Então, x ao cubo mais raiz de x. Cotangente. R. Então, agora a letra S. E a função, a última função, é x mais seno. Então, x mais seno sobre x menos cosseno de x. Então, devemos utilizar a regrinha do quociente. A derivada vai ficar derivada do primeiro. Então, aqui a gente deve derivar cada uma das partes. Vezes o segundo. Menos o primeiro, derivada do segundo, dividido pelo segundo ao quadrado. Certo, agora aqui eu vou fazer esses produtos porque talvez apareça
um cosseno ao quadrado e um seno ao quadrado, e a gente pode utilizar a relação fundamental da trigonometria. Então, 1 vezes x, 1 vezes menos cosseno. Cosseno x vezes x e menos cosseno ao quadrado. Aqui nós temos x vezes 1 com sinal negativo. X vezes seno x com sinal negativo. Seno x com sinal negativo. Seno ao quadrado com negativo. Dividido por x menos cosseno x ao quadrado. Bom, vamos ver o que pode ser eliminado. Nós temos... o x com menos x. Então, esse com esse. Aqui temos cosseno. Eu vou escrever esses dois, o seno ao quadrado e o cosseno ao quadrado, eu já vou escrever eles aqui perto. Então, menos cosseno ao quadrado de x, menos seno ao quadrado de x. E aí eu vou marcar só para saber que nós já utilizamos, só para poder olhar para outro lugar. Então, essas duas têm cosseno, essas duas têm seno, vou colocar o cosseno em evidência. Então, ficou o x aqui e menos 1 aqui. E aí nós já utilizamos as duas com cosseno, essa e essa. Agora, as duas têm seno, vou colocar o seno em evidência. Estou vendo que os dois são negativos, então eu já coloquei com menos seno em evidência. O que falta em menos seno para dar isso aqui é só o x. E o que falta em menos seno para dar menos seno é nada, né? Então, só escrever 1. E agora, nós utilizamos duas com seno, né? Que é menos x seno x e seno x. Então, utilizamos todas. Embaixo, nós podemos dividir por x cosseno x, x menos cosseno x, ao quadrado. Então, aqui, ó, menos cosseno ao quadrado, menos seno ao quadrado, vamos colocar o menos em evidência. Então, isso aqui ficaria 1, né? Pela relação fundamental da trigonometria. Então, eu já vou escrever o menos 1 direto, só para não precisar adicionar mais uma outra linha nova. E toda essa expressão aqui agora. Então, mais cosseno x, x menos 1, menos seno x, x mais 1, dividido por x menos cosseno x ao quadrado. Bom, próximo... não, esse era o último item, então terminamos.